Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal sorte? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes, numerosos, que bom, aqui em nossa Basílica Santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham, nem calculamos quantos possam ser, mas são tantos que nos acompanham pelas redes sociais. Já estamos no 3º domingo do tempo da Quaresma, tempus fugit, ou seja, o tempo corre veloz e já estamos quase no fim do mês de março. Pensem só. O tempo, pois, nos traz oportunidades maravilhosas no sentido do nosso progresso humano e espiritual. O tempo da Quaresma se autodenomina um tempo apropriado, um tempo oportuno para a gente fazer isso, melhorar na nossa caminhada para Deus. E neste sentido, a palavra hoje nos instrui maravilhosamente. Antes de tudo, tomemos consciência de que tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que é referido na Bíblia, o apóstolo São Paulo diz, aconteceu para vocês. Portanto, vamos tomar posse daquilo que aconteceu e que nós precisamos ser informados, para que, uma vez mais, possamos prosseguir a nossa caminhada com decisão na direção de Deus e sempre é também na direção dos irmãos, ou vice-versa. Quando a gente caminha em direção aos irmãos, também nos aproximamos do Pai. Vem contar a Jesus este fato escabroso. Olha, misturaram o sangue dos galileus com os dos sacrifícios de bois, de cabras, de bodes, de ovelhas. Misturaram lá no alguidar. É isso, Pilatos mandou fazer esta profanação.
E Jesus então aproveita, deixa para dizer: vocês pensam que eles eram piores do que vocês? Ou melhor, porque vocês não sofreram aquela sorte, são melhores do que eles? E Jesus ainda coloca mais água na fervura e conta a história da torre que caiu e só de uma vez matou 18. A torre de Siloé. Vocês estão pensando que eles eram mais pecadores do que os outros habitantes de Jerusalém? Ou que os habitantes de Jerusalém eram melhores do que aqueles 18? Pá! Não. E Jesus então diz uma frase lapidar: se não vos converterdes, acabareis do mesmo modo. O que é que nós devemos colher daqui? Não é certamente a predição de uma desgraça acidental, mas Jesus está falando de acabar-se. Se não vos converterdes, acabareis do mesmo modo. Ou seja, nós precisamos, nós devemos nos converter. Existe como que esta necessidade peremptória, temos que fazer essa caminhada. Se não melhorarmos de vida, não faremos um bom fim. E não estou, já repito, me referindo a desgraças que possam acontecer. A importância, a imperiosidade de nós fazermos acontecer esse projeto de vida, que é um projeto diuturno, dia e noite, e é um projeto vitalício, dura a vida inteira. Só estão perdoados, pois, aqueles que são acometidos pelo mal de Alzheimer, que aí já perdem, não é, a razão. Esses já estão perdoados, isentos. Mas enquanto memória tivermos, consciência tivermos, deve acontecer, pois, esse projeto, esse processo, nosso crescimento como pessoas, como gente, como filhos e filhas de Deus, como homens e mulheres de fé, como discípulos missionários. Portanto, não podemos permanecer na mesma, marcando o passo no sentido desse projeto que tem que acontecer. Senão, diz Jesus, acabareis do mesmo modo. Então, a liturgia de hoje nos lembra a importância contínua de ter na consciência isso. Eu devo prosseguir, eu devo amadurecer, eu devo crescer. E não estou falando nem de altura, nem de largura. Crescer dentro da gente. Meus irmãos e irmãs, tem muitos dos nossos irmãos e irmãs que quando vão frequentar o sacramento da confissão, da reconciliação, dizem isto: não tenho crescido, noto que eu me esforço, mas é isso. Ou seja, não podemos esquecer que temos este compromisso com o Pai, crescer, ter consciência, ainda quando não conseguimos, Senhor, ainda não consigo, mas eu sei que tenho que evoluir. Esta é a lembrança do primeiro trecho do Evangelho. Depois tem o segundo, em que Jesus completa com uma parábola. Parábola, sabemos, é a construção pedagógica que ajuda o discípulo, o ouvinte, a assimilar, através da ligação de ideias, a mensagem que o mestre, Jesus é um rabino, é o mestre, quer transmitir aos seus discípulos a história da figueira. Nós aqui não temos nem cultivo de videiras, plantações de uva, nem de figueiras, plantações de figo, não temos. Esporadicamente, aqui e ali, num quintal, num jardim, pode crescer e até produzir, mas são uns figuinhos assim,
pequeninos, porque a nossa região não é apropriada. O que aconteceu? Não podemos deixar de perceber. Nasceu esse pezinho de figo, essa figueira, num lugar impróprio. Impróprio porque nasceu onde era o território das videiras, portanto, da produção de uvas. Vocês sabem que na Europa, quando a gente quer dizer que uma pessoa não vale nada, se diz vale um figo seco. Ou seja, não tem nenhum valor, nenhuma importância, a não ser para vir para a América do Sul, que a gente aqui aprendeu na nossa cultura natalina, comer figo seco no Natal. Só para isso serve. Mas para eles lá, não. Porque o figo é uma coisa muito, assim, rápida, farta de dar. É pelo mês de agosto, setembro, que dá figos. Pois bem, esta figueira está num lugar impróprio. E o evangelista diz, certo? Já faz 3 anos que venho procurando figos, no encontro corta, porque ela está inutilizando a terra, ou seja, está consumindo a umidade, que a gente sabe para lá tem muita dificuldade da umidade na terra, não é chuvoso como aqui na Amazônia. E também o adubo, né? De qualquer modo, a figueira está consumando o adubo que serve para as videiras. Portanto, essa figueira está num lugar impróprio, num lugar que não é dela. Diríamos mesmo, está ali de favor. E qual é a realidade dela? Estando de favor, não faz nada, não produz nada. Todo mundo já teve essa experiência doméstica, não é isso? Alguém que mora de favor, que mora encostado, preguiçoso, que não colabora com nada, né? Nem financeiramente, nem lava o prato. Então, não causa um desprazer, uma decepção, um desgosto? Pois é a história da figueira que está aqui, consumando a terra, o adubo, a água, e não produz frutos. E tem mais, a vontade do Senhor. O Senhor sentiu vontade de comer um figo. Lampião fez Corisco andar em pouquíssimas horas, centenas de quilômetros a cavalo, atrás de uva, porque a Maria Bonita, grávida, queria. E ela era caprichosa, então Lampião fez isso, certo? Percorre rios e mundos, mas chega aqui com uma cachopa de uva para Maria Bonita, ela está com desejo. Pois é, o Senhor sentiu vontade de comer figos, e qual foi a sua surpresa? Aqui é contado isto. Ele plantou uma figueira na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: olha, são 3 anos que não encontro nada nesta figueira. Corta, porque ela está aqui inutilizando a terra. A voz do vinhateiro, ou seja, do que trabalha neste terreno de plantações de uvas, é uma voz suplicante. Ao mesmo tempo é uma voz cheia de, por isso mesmo, de misericórdia, cheia de compreensão. É uma voz cheia de, diríamos, de torcida, não é? Poxa, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta, vou colocar adubo, vou podar, vou aguar. Pode ser que venha a dar frutos. Tem uma torcida aqui. É como se ele dissesse: tomara que ela produza frutos. Se não der, então tu a cortarás.
Resumindo, meus irmãos e irmãs, o ensinamento de Jesus diz que nós não dispomos indefinidamente, infinitamente, de todo o tempo do mundo. Tem prazo, tem tempo prefixado. Não dispomos nem do relógio, nem do calendário a nosso belo prazer. E experimentamos isso até de maneira chocante, quando alguém perto de nós morre. Não dispomos indefinidamente do relógio nem do calendário. Portanto, a palavra é um convite a que prossigamos, como diz o apóstolo São Paulo, trabalhando com temor e tremor o nosso crescimento como gente, como filhos e filhas de Deus, como discípulos missionários do Senhor Jesus.